Vocês foram muito gentil de dizer que pode sentar. Ustedes fueron muy gentiles al decirme que me podía quedar sentada. Mas eu acho que eu vou preferir ficar em pé. Olha, é a primeira vez que eu vou falar do Espírito Santo, acredita? Es la primera vez que yo voy a hablar del Espíritu Santo, ¿pueden creerme? Quando o Nelson e o Frei, a Lucy, né, chegaram à conclusão que eu devia falar sobre o Espírito Santo, Cuando Nelson, Frey y Lucy llegaron a la conclusión que yo debería hablarles del Espíritu Santo, eu me senti primeiro muito indigna primero me sentí indigna e depois eu pensei, mas eu vou ter que ler alguma coisa sobre ele. y después pensé, voy a tener que leer alguna cosa sobre el Espíritu Santo. Mas eu me recordei assim de 3 vezes em que eu senti muito forte o Espírito Santo na nossa vida como obra. Pero yo me recordé 3 momentos en nuestra vida que me recordé del Espíritu Santo en nuestra vida como obra. Ele sempre deu assistência para a obra. Él siempre dio asistencia para la obra. Mas agora eu me recordo especialmente de alguns momentos. Pero hoy me recuerdo especialmente de algunos momentos. Assim, quando a Lucy e eu fomos começar o centro feminino, Cuando Lucy y yo comenzamos el centro femenino, a gente tinha, lógico, a experiência do Nelson com os meninos, 5 anos já. nosotros, claro, ya teníamos la experiencia de Nelson con los chicos hacía 5 años. E Lucy e eu não tínhamos experiência de droga, nem de pessoas que usavam. Y Lucy y yo no teníamos experiencia sobre drogas ni personas que habían usado este tipo de sustancias. E teve um momento que a gente se perguntou, mas então como nós vamos fazer? Como nós vamos agir, né? Y llegó un momento que nosotras nos preguntábamos cómo íbamos a hacer y cómo íbamos a reaccionar. E a resposta foi, vamos amar. Y la respuesta fue, vamos a amar. Quando tiver que decidir alguma coisa, vamos pensar, é amor? Cuando tuviéramos que pensar o decidir alguna cosa, vamos a pensar, ¿es amor? E assim fizemos, né, Lucy? Y así hicimos, ¿verdad, Lucy? E agora, quando eu fui ver aqui essa leitura que o Nelson arrumou, né? Diz assim, olha. Y ahora cuando yo vi esta lectura que Nelson me dio, que les voy a compartir a ustedes, ela diz assim, olha, é da Epístola de São Paulo aos Romanos. Epístola de San Pablo a los Romanos. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Então, quando a gente ama, Cuando nosotros amamos, nascem coisas novas, nacen cosas nuevas, compreendemos coisas, comprendemos cosas, mas a palavra diz que é o Espírito Santo que derrama esse amor no nosso coração. pero la palabra dice que es el Espíritu Santo que derrama este amor en nuestros corazones. Isso tanto numa decisão, como eu falei para vocês, como nas decisões que vocês têm que fazer. Tanto en las decisiones como yo compartía para ustedes, pero también en las decisiones que ustedes deben tomar. Muitos de vocês vêm perguntar, o que Deus quer de mim? Muchos de ustedes vienen a preguntarnos qué es lo que Dios quiere de mí, Ou se preocupam com a vocação. o se preocupan con la vocación. E eu me lembro que tanto para o Nelson, como para a Lucy, como para mim, Yo me recuerdo tanto que como para Nelson, Lucy y para mí, quando a gente estava nesse tempo de decidir caminhos, cuando estábamos en este tiempo de decidir nuestros caminos, o Frei e outras pessoas que orientaram disseram, a quem me ama eu me manifestarei. Frey y otras personas que estaban nos dijeron, a quien me ama yo me manifestaré. Então, na nossa vida também é assim a manifestação do Espírito Santo. En nuestra vida también es así la manifestación del Espíritu Santo. Quando temos dúvida, quando queremos saber a vocação, quando temos que decidir alguma coisa. Cuando tenemos dudas o queremos saber de nuestra vocación o tenemos que decidir alguna cosa, Raciocínio não vai, às vezes, nos dar resposta. nuestro racionamiento a veces no nos va a dar las respuestas. Mas se a gente se lança a amar, o Pero si Espírito nosotros Santo no- responde Si nosotros nos lanzamos a amar, el Espíritu Santo nos responde dentro de nós. dentro de nosotros. Outro momento assim
que eu sinto que a gente teve muita assistência do Espírito Santo Otro momento que siento que nosotros tuvimos mucho la asistencia del Espíritu Santo foi quando começou a pandemia. fue cuando comenzó la pandemia. Quando começou a pandemia, eu não sei se aqui na Argentina foi igual, mas no Brasil disse que não era para sair de casa, era para ficar em casa. Cuando comenzó la pandemia, no sé si en Argentina fue igual, pero en Brasil decía no había que salir de casa, había que quedarse dentro de casa. E daí ficou a pergunta: e quem não tem casa? Y ahí quedó esta pregunta, ¿y quién no tiene casa? No Brasil tem muita população de rua. En Brasil hay una población muy grande de personas en la calle. Aqui eu não sei, tem também? Aquí yo no sé, pero aquí tiene también, sí. Então, e ainda tem uma obra, né, a Lumen, a obra Lumen, que faz um trabalho muito bonito, que é Com Deus Tem Jeito. Y también hay una obra que se llama Lumen, que hace un trabajo social muy bonito que se llama Con Dios hay una forma. E eles pediram para a gente, já estava tudo certo da gente acolher, eu acho que 23 pessoas, né, Neuza? Tanto assim, junto, parte feminina e masculina. Ellos pidieron para que nosotros podamos ayudar y acoger a como 23 personas en total, tanto masculinos como femeninos. E ficou aquela questão. Y quedaba esta cuestión. E o Frei chamou a gente, reuniu a gente e falou que ele não conseguiria fazer isso, fechar. As outras comunidades terapêuticas fecharam as portas. Y Frei nos llamó y nos colocó esta situación. Las otras comunidades terapéuticas cerraron las puertas porque no se podía ingresar, pero él no sentía que nosotros deberíamos cerrar las puertas. E daí ficamos, quando o Frei colocou, ficamos um pouco assim, impactadas como seria. Cuando Frei nos colocó esto, nos quedamos un poco impactados. ¿Cómo sería? No sabíamos cómo sería. Pouco conhecimento sobre o vírus. No teníamos, era poco conocimiento sobre el virus. Mas depois, eu acho também que aí houve uma grande ação do Espírito Santo. Pero yo creo que ahí también hubo una gran acción del Espíritu Santo. Porque ele afasta o temor. Porque Él aparta el miedo, el temor. Isso. E naquela hora em que a gente estava conversando, a gente decidiu. O Frei foi assim meio forte, ele falou assim, que a gente se preocupou assim, mas quem vai cuidar deles não vai ficar doente, né? E os que já estão não vão ficar doentes. Mas aí, desculpa. Frei se quedó un poco impactado y un poco molesto porque nosotros le cuestionábamos y le preguntábamos, pero ¿quién se va a quedar con ellos si se enferman y si se contagian? ¿Cómo va a ser esto? E daí eu acho que o Espírito Santo veio com a força dele. Y yo pienso que el Espíritu Santo vino con la fuerza de Él E afastou o medo. y sacó el miedo. E começou em Guará. Comenzamos en Guaratinguetá. A gente logo se preocupou de arrumar mais lugares, porque daí não eram mais só 23, porque como as outras obras não podiam receber, eram muitos de uma vez. Después tuvimos que ocuparnos de buscar más lugares, porque ya no eran más solo 23, habían más personas de otros lugares que querían ser acogidos. E as pessoas se prontificaram em ficar, porque o Frei disse que ele ia ficar com os meninos se ninguém fosse. Frei dijo que él se iría a quedar con los chicos y nadie quería quedarse. Entonces las personas también se dispusieron a quedarse con él para Muitas cuidar a los pessoas. acogidos. Muchas personas. E a gente começou a acolhida. Y comenzamos a acoger estas personas de la calle. Depois, em todo o Brasil, as fazendas começaram a acolher. Después, en todo Brasil, las facendas comenzaron a acoger a estas personas. Depois, fora do Brasil também. Después, fuera del Brasil también. Então, eu pensei, essa é uma ação do Espírito Santo, Entonces yo pensé, esto es una acción del Espíritu Santo que afasta o medo, que saca el miedo, como fez quando encontrou os apóstolos no cenáculo. como hizo cuando encontró a los apóstoles en el cenáculo. Olha, os apóstolos tinham convivido com Jesus. Miren, los apóstoles habían convivido con Jesús E eles estavam com medo lá no cenáculo. y ellos tenían miedo en el cenáculo. E foi o Espírito Santo que deu a luz para eles e tirou o medo. Y fue el Espíritu Santo que le dio la luz a ellos y les sacó el miedo. E a experiência na pandemia foi tão bonita, gente. Y la experiencia en la pandemia fue tan bonita, chicos.
As pessoas disseram, vai faltar comida, porque não pode vender os produtos. Las personas decían, pero va a faltar la comida porque no se puede vender los productos. Mas, olha, foi tanta providência, né? Pero Foi miren, uma abundância. fue tanta providencia que era en abundancia. E também ninguém ficou contaminado. Y también nadie se contagió. Né? Teve um que chegou, que a gente já sabia que ele não ia conseguir, né? Porque ele já chegou doente. Había uno que llegó y sabíamos que no iba a conseguir continuar porque ya había llegado enfermo, Mas a gente pôde prepará-lo. pero nosotros pudimos prepararlo. Então foi um tempo em que eu senti a manifestação do Espírito Santo de uma forma muito forte. Fue un tiempo que yo sentí la manifestación del Espíritu Santo de una manera muy fuerte. Mas agora voltando assim para a Bíblia, né? Ahora volviendo a la Biblia, A gente vê assim quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ser mãe de Deus. nosotros vemos cómo el ángel le anuncia a María que ella va a ser la madre de Dios. E ela diz que como, né? Se ela não conhecia varão. Y ella pregunta, ¿cómo si no conocía varón? E o anjo disse que o Espírito Santo viria sobre ela e a cobriria. Y el ángel le dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella y la cubriría. Então Jesus veio também por uma ação do Espírito Santo. Entonces Jesús también vino por una acción del Espíritu Santo. E entre nós, no nosso carisma, é muito forte ter a presença de Jesus no meio. Y entre nosotros es muy fuerte en nuestro carisma tener la presencia de Jesús en medio nuestro. A gente diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nosotros decimos que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en el medio de ellos. Então, é alguma coisa assim que encanta a gente. Entonces es algo que nos encanta a nosotros, Porque a gente vê assim, que tanto o modo de nascer, da metodologia, da fazenda, porque nosotros vemos que el modo de nacer, la metodología de la Facenda, nasceu assim. nació de esta manera. Sempre quando a gente tinha dúvida ou tinha dificuldade, a gente se reunia. Siempre que nosotros teníamos dudas o dificultades, nos encontrábamos. E como a gente se queria muito bem, Y como nosotros nos queríamos muy bien, a gente tinha a presença de Jesus entre nós. nosotros teníamos la presencia de Jesús entre nosotros. E o Espírito Santo agia. Y el Espíritu Santo podía actuar. E até hoje eu vejo assim o Espírito Santo suscitar coisas novas. Y hasta hoy yo veo el Espíritu Santo que hace suscitar cosas nuevas. Além de tudo que ele já suscitou. Más allá de todo lo que Él ya suscitó. Depois, quando a gente recebeu assim de Roma, né? Que Deus estava dando um carisma para nós. Cuando nosotros recibimos de Roma que Dios nos estaba dando un carisma a nosotros E que esse carisma era a esperança, y que este carisma era la esperanza, eu vi assim como é verdade também, porque só o Espírito Santo pode suscitar um carisma. yo vi cómo es verdad, porque solo el Espíritu Santo puede hacer nacer un carisma. As pessoas não podem fazer nascer um carisma. Las personas no pueden hacer nacer un carisma. E Deus fez um caminho, fez nascer aquele amor forte entre nós na paróquia. Y Dios hizo nacer un camino, hizo nacer este amor fuerte entre nosotros en la parroquia. Sem perceber, já havia essa esperança. Sin percibir, ya había esta esperanza. Quando Nelson se aproximou da esquina, Cuando Nelson se acercó a la esquina, tantas outras coisas que agora não há tempo de contar, né? tantas otras cosas que ahora no tenemos el tiempo de compartir para ustedes. A gente sentia que o Espírito Santo estava fortemente presente. Nosotros sentíamos que el Espíritu Santo estaba fuertemente presente. Depois vem os momentos que são difíceis. Después vienen los momentos que son difíciles. Tivemos muitos momentos difíceis, Tuvimos muchos momentos difíciles, como cada um tem na vida sua. como cada uno de ustedes también tiene en su vida. A dor, ela existe na vida de todo mundo. El dolor, ella existe en la vida de todas las personas. A diferença é como a gente assume aquela dor. La diferencia es cómo nosotros asumimos aquel dolor.
e o Espírito Santo nos ajuda. y el Espíritu Santo nos ayuda. Se são momentos difíceis, Ele nos dá a força de viver. Si son momentos difíciles, Él nos da la fuerza de vivirlo. Se são momentos em que a gente está desorientado, Ele nos dá a luz. Si son momentos donde nosotros estamos desorientados, Él nos da la luz. Então, com o Espírito Santo, a gente pode assumir a dor. Con el Espíritu Santo nosotros podemos asumir el dolor. Podemos pedir a Ele que nos ajude. Podemos pedirle a Él que nos ayude Quando perdemos alguém que a gente ama, cuando perdemos a alguien que nosotros amamos, quando se anuncia uma doença, cuando se anuncia una enfermedad, quando uma dor assim como a separação dos pais, también cuando hay un dolor como la separación de los padres, quando há uma perda muito grande na vida da gente, cuando hay una pérdida muy grande en nuestra vida, o Espírito Santo nos ajuda, el Espíritu Santo nos ayuda, porque Ele tem o dom da fortaleza, porque Él tiene el don de la fortaleza, Ele tem o dom da luz, Él tiene el don de la luz, Ele é chamado Consolador Él es llamado de consolador e Ele pode estar com a gente y Él puede estar con nosotros e dar sentido para aquela dor. y dar un sentido para aquel dolor. Quando a gente vive uma dor e dá sentido para ela, Cuando nosotros vivimos un dolor y damos un sentido a este dolor, e nos lembramos da dor que Jesus sentiu na cruz nos recordamos del dolor que Jesús sintió en la cruz e unimos a Ele, y nos unimos a Él, tem também a nossa dor o efeito de fazer nascer coisas novas. tiene también el efecto de nuestro dolor también hacer nacer cosas nuevas. Então a gente não deve perder os momentos de dores. Entonces nosotros tampoco debemos perder estos momentos de dolor. Agora a Juliana, por exemplo, ela vai ser operada, né? Por ejemplo, Juliana, que hace parte de la presidencia, va a tener una cirugía. A primeira coisa que a gente se preocupou é se ela estava bem. La primera cosa que nosotros nos preocupamos es saber si ella estaba bien. Mas ela mesma nos disse, fiquem tranquilas, eu estou bem. Pero ella misma nos dijo, quédense tranquilas que yo estoy bien. Eu estou oferecendo tudo. Yo estoy ofreciendo todo. Então, a dor é alguma coisa para oferecer. Entonces el dolor es algo para que podamos ofrecer. Porque se Jesus nos salvou através da dor, Porque si Jesús nos salvó a través del dolor, ela pode fazer muita coisa e salvar muitas coisas e pessoas. el dolor puede hacer muchas cosas y salvar también muchas cosas y personas. Que o Espírito Santo nos concede esse dom. Y el Espíritu Santo nos concede este don. Depois, o Espírito Santo, ele é mestre dentro de nós. Después el Espíritu Santo es un maestro dentro de nosotros. Ele nos ensina as coisas. Él nos enseña las cosas. Por exemplo, hoje de manhã a Lúcia falou. Por ejemplo, hoy a la mañana Lucy habló O Espírito Santo falou alguma coisa em cada de vocês. y el Espíritu Santo habló alguna cosa en cada uno de ustedes, Diferente para cada diferente para cada uno. Depois o Frei na homilia. Después Frei en la homilía, De novo o Espírito Santo fala alguma coisa para cada de nuevo el Espíritu Santo habla una cosa para cada uno, Porque ele conhece a situação de cada de nós. porque Él conoce la situación de cada uno de nosotros. E depois, se a gente conversar, a gente vai ver que cada lembra de alguma coisa. Y después, si nosotros conversamos entre nosotros, van a ver que nos recordamos siempre de alguna cosa. Se agora vocês superam o cansaço, Si ustedes ahora superan el cansancio, o sono, el sueño, vocês vão conhecer alguma coisa do Espírito Santo que vai ajudar vocês. ustedes van a conocer alguna cosa del Espíritu Santo que los va a ayudar a ustedes. Não porque eu falei, No porque yo hablé, mas porque Ele ensinou você. sino porque Él le enseñó a ustedes. Assim é o Espírito Santo dentro de nós. Así es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Em todos os momentos assim difíceis, Y así en todos los momentos difíciles, vocês têm mestre dentro de vocês. ustedes tienen un maestro dentro de ustedes. Eu lembro, por exemplo, que eu
sofria muito com a separação dos meus pais, né? Me recuerdo que yo sufría mucho con la separación de mis padres. E uma vez, conversando com o Frei disse para mim, você deve ficar na cruz, Y una vez conversando con Frei, me recuerdo que él me dijo así: usted debe quedarse en la cruz, um braço para o seu pai un brazo para su padre e um braço para sua mãe. y un brazo para su madre. E o Espírito Santo me fez entender isso. Y el Espíritu Santo me hizo entender esto. E daí, quando eu estava com meu pai morava na roça, né? Cuando yo estaba con mi padre vivía en el campo. Então, eu cozinhava para ele, mesmo que eu não sou boa cozinheira. Yo cocinaba para él, aunque no soy buena cocinera. Lavava a roupa. Lavaba su ropa. E ele gostava muito de ler Y a él le gustaba mucho de leer geografia, história. geografía, historia. E eu escutava. Y yo lo escuchaba. E quando ele falava da minha mãe, Y cuando él hablaba de mi madre, eu escutava. yo lo escuchaba. E nem tentava defender mais. Y ya no intentaba más defender la Porque daí situación. ele achava que eu estava do lado da minha mãe. Porque si no, él pensaba que yo estaba del lado de mi madre. Quando eu estava com minha mãe, Cuando yo estaba con mi madre, ela morava na cidade. ella vivía en la ciudad. Então, eu saía de carro para passear, Yo salía de auto para pasear. eu assistia televisão com ela, Yo miraba televisión con ella. eu arrumava a casa como ela gostava. Yo limpiaba la casa como a ella le gustaba. E sabe, gente, e também a mesma coisa, quando ela falava do meu pai, porque seu pai é um homem assim, assim, né? También la misma cosa, cuando ella empezaba a hablar de mi padre, decía, porque su padre es así y así y así. Também eu não respondia nada. También yo no respondía nada. Gente, isso fez alguma coisa no coração dos dois. Y ¿saben qué, chicos? Esto hizo algo en el corazón de ellos dos. Foi o amor dos filhos, Fue el amor de los hijos, mas foi o Espírito Santo, pero fue más el Espíritu Santo. que no final eles não voltaram a morar junto, porque o estilo de vida era muito diferente. Que al final ellos no volvieron a vivir juntos porque tenían estilos de vida muy distintos, Mas eles se queriam bem. pero ellos sí se querían bien. E assim, eu acho que cada um que tem os pais separados é como se tivesse também o coração separado. Yo creo que quienes tienen los padres separados también tienen el corazón separado. Eu senti o meu assim, Yo sentí el mío de esta manera, mas o Espírito Santo une pero el Espíritu Santo lo une. essas duas partes do coração, Estas dos partes del corazón, porque a gente ama cada um, porque nosotros amamos a cada uno sem julgar, sin juzgarlos e o nosso amor faz com que aconteça a união. y nuestro amor hace que suceda esta unión. O Espírito Santo, ele dá o dom da unidade. El Espíritu Santo nos da el don de la unidad. Né? A nossa raiz, né, vem do movimento focolar e do movimento franciscano. Nuestra raíz viene del movimiento del focolar y de los franciscanos. E no movimento focolar, Y en el movimiento de los focolares, que quer a unidade, que tem como carisma a unidade, que quiere la unidad y tiene como carisma la unidad, eu penso que nós, com o nosso carisma, yo pienso que nosotros con nuestro carisma podemos realizar que essa unidade seja mais universal. podemos realizar que esta unidad sea más universal. Cada um de vocês, né, que voltam para a igreja, que voltam a acreditar em Deus, que voltam a ter uma vida com Deus, Cada uno de ustedes que vuelven a la iglesia, que vuelven a creer en Dios y vuelven a tener una vida en Dios, completam essa unidade. completan esta unidad. É como se nós pudéssemos, né, com o amor, cada um de nós, não estou dizendo nós, cada um de nós, com o nosso amor, pudesse trazer todas essas pessoas para a unidade da igreja. Es como si cada uno de nosotros con nuestro amor pudiésemos traer acá a las personas a tener esta unidad con la iglesia E a realizar uma coisa que Jesus queria muito, y a realizar algo que Jesús quería mucho, que todos sejam um. que todos sean uno. Então, olha, aqui diz assim, né, que o Espírito Santo está preparando a humanidade para a unidade. Aquí dice de esta manera, el Espíritu Santo está preparando
a humanidade para a unidade. Está preparando a la humanidad para la unidad. Então surgem tantos carismas diferentes, não é? Entonces nacen muchos carismas diferentes E cada deles y cada uno de ellos é suscitado pelo Espírito Santo es suscitado por el Espíritu Santo e fazem que o mundo caminhe para a unidade. y hacen que el mundo camine hacia la unidad. Mesmo se a gente vê tanta guerra, Aunque nosotros veamos tanta guerra, vemos tantos problemas, veamos tantos problemas, mas existe um bem, existe um amor que caminha e que não faz barulho, existe un bien, un amor que camina y que no hace ruido, que o Espírito Santo suscita. que el Espíritu Santo suscita. Gente, tinha tanta coisa para falar do Espírito Santo, né? Yo tenía muchas cosas para hablar del Espíritu Santo para ustedes, Mas o que ele inspirou para mim agora foi só isso. pero lo que Él me inspiró a mí fue solo eso. Mas, gente, procura conhecer o Espírito Santo, Pero chicos, busquen conocer al Espíritu Santo, busquem um relacionamento com ele. busquen un relacionamiento con Él. A gente tem muito mais facilidade para se relacionar com o Pai, não é? Nosotros tenemos quizá más facilidad para relacionarse con el Padre, Com o Filho. con el Hijo, Mas o Espírito Santo, a gente tem mais dificuldade, não é? pero con el Espíritu Santo, no sé, creo que tenemos más dificultad, de verdad, Porque ele parece mais silencioso. porque Él parece que está más silencioso. A gente vê o mundo que Deus fez. Nosotros vemos el mundo que Dios hizo, A gente vê como Jesus sofreu e nos salvou. nosotros vemos cómo Jesús sufrió y nos salvó, Mas essa obra de santificação que ele faz no nosso coração, pero esta obra de santificación que Él hace en nuestro corazón, que o Espírito Santo faz, que el Espíritu Santo hace, às vezes a gente não percebe. a veces nosotros no lo Porque ele percibimos, também trabalha devagar. porque Él también trabaja despacio, Mas ele trabalha. pero Él trabaja. Se a gente quiser e se a gente pedir, Si ele nosotros trabalha. quisiéramos, si nosotros le pidiéramos, Él trabaja. Então procurem conhecer o Espírito Santo, Entonces busquen conocer el Espíritu Santo. tá bom? ¿Está bien?